Oi, Carol, Oi, bem-vinda. Estou muito feliz em Paty. estar aqui com você para contar um pouco da sua história, inspirar outras pessoas, outras mulheres que estão aí num momento profissional importante. Então, prazer, seja bem-vinda aqui a esse case de sucesso, ao seu case de sucesso, Obrigada. Carol. Obrigada, tô feliz de estar aqui de novo, principalmente com essa notícia tão Sim, boa. sim. E para quem não te conhece, né, tá te vendo agora pela primeira vez, conta um pouquinho de você, quem é você, o que que você Tá. faz. Eu sou Caroline, eu tenho 32 anos, sou casada e atualmente moro em Portugal e recentemente ainda trabalhava para o Brasil. Sou advogada, trabalho na área de riscos e eu procurei a Paty porque, né, minha vida inteira agora é em Portugal e eu precisava fazer essa transição de carreira e sair do mercado brasileiro para vir para o mercado de trabalho português. Uhum. Só que eu nunca tinha feito isso antes. Sim. A empresa que eu trabalhava para o Brasil tinha sido meu primeiro emprego ali, CLT, então antes ainda não tinha entrado nesse mundo. Eu saí da faculdade, passei na OAB e já entrei naquela empresa, então nunca passei por aquela loucura de fazer mil entrevistas, melhorar, aliás, usar o LinkedIn, que eu nem usava o LinkedIn, melhorar o currículo, as entrevistas que eu tinha feito antes dessa empresa era para estagiário, que é muito diferente do que hoje você vai entrar ali para uma vaga, enfim, de jornalista e, enfim, e afins, né? Uhum. Sim. E aí procurei a Paty, que eu precisava muito dessa ajuda, e falei, Paty, eu não sei nada, eu não sei mexer no LinkedIn, não sei, o meu currículo deve ter uma catástrofe, não sei Uhum. como apresentar. Eu sabia muito bem me vender, eu sempre assim nunca tive problema em achar que eu era boa ou não, qual era o meu lugar ali no mercado de trabalho, mas eu não estava conseguindo fazer essa Sim. minha venda, né, no meu currículo. Aham. Não, Exato. tanto só no meu currículo, como eu tinha algumas coisas que a gente precisava ajustar ali para eu fazer entrevistas, porque da mesma maneira que eu não sabia nem como mexer no LinkedIn, procurar vaga, eu também não tinha feito entrevista, né? E fazer Aham. entrevista quando você procura um cargo ali de analista, tal, e afins, é muito diferente do que você fazer uma entrevista de estagiário, que era o que eu estava acostumado. Sim. Então, eu Exato. procurei a parte que eu precisava dessa ajuda, de Aham. tudo, do zero. Aham. Nosso trabalho foi ali do zero, né, Foi, Paty? foi. A construção do currículo, LinkedIn e tal, até de fato eu começar a aplicar. Isso. O que você já chegou pronto foi a questão de não tenho medo de falar sobre mim, né? Não tenho Sim, segurança sobre isso, me vendo bem, né? Quando sim, ali no cara a cara, quando já está ali na entrevista. O que é, exato. normalmente muitas mulheres vêm já com esse bloqueio também, né? Ah, não sei me vender, não sei falar sobre mim. Você sabia, tinha confiança para isso, mas precisava construir as outras etapas, né? De perfil, de LinkedIn, de currículo, saber Isso, ser vista pelo mercado que você queria, que não era mais o brasileiro, né? Você precisava ser vista por outro mercado. Então, teve toda uma trajetória para poder trabalhar nos bastidores e depois te posicionar, né? Então, tinha uma exato. questão de te posicionar ali estrategicamente para atrair as empresas que estavam alinhadas ao que você buscava. E eu lembro que tinha uma Exato. questão interessante do teu perfil, que você recebia até bastante contato e era abordada por recrutadores, mas não tinha tanto alinhamento em questão de nível ali de vaga, né? Falava, eu Não, recebo contato, mas não é isso, né? Não é esse nível, então precisamos não melhorar estava toda essa passando. comunicação aqui. Não Né? estava passando a mensagem do jeito certo, né? Isso. Então, a gente fez todo um trabalho de alinhar o teu currículo, alinhar o perfil do LinkedIn. Eu falo que é arrumar a casa para depois convidar para entrar, né? Então, tem toda Exato. aí uma estratégia de arrumar a casa e aí você ali, sem fazer nada, de forma passiva, como eu falo, com a vitrine bem feita, já atrai as pessoas certas, né? E aí teve uma Exato. série de ações estratégicas para você, de forma ativa, aumentar e acelerar aí a sua visibilidade, né? E aí conta, Carol, ao longo desse processo, dessas etapas, né, de construção de currículo, de perfil de LinkedIn, antes da entrevista, quais foram as viradas de chave, os principais aprendizados que você teve aí ao longo desse processo? Eu acho que a primeira, assim, que eu fiquei mais impactada é entender como o LinkedIn funcionava, que de fato o LinkedIn é uma rede social mesmo, que tem a questão do algoritmo, tem o jeito certo de você salvar foto, tem o jeito certo de você escrever ali a sua apresentação, tem o jeito certo de como as pessoas vão te procurar. Isso, assim, eu não tinha dimensão de que o LinkedIn, ele realmente foi feito para te ajudar a conseguir um emprego, enfim, fazer networking. Então, Uhum. isso eu não tinha a mínima noção. E eu acho que com a Paty, assim, como as nossas conversas, foi o que eu comentei, né? Eu já cheguei ali.
com a autoestima, minha autoestima profissional, ela era muito ok já, assim. Acho que já estava bem preparada para muitos pontos, mas a Paty conseguiu elevar ainda mais. Então, toda a conversa com a Paty, eu falava assim, Paty, ninguém me segura agora, eu tô me sentindo a Isso última aí, vamos bolacha que do sim. pacote. Então, assim, eu achei muito legal, porque mesmo que eu já tinha ali uma ideia muito bem formada de quem era Caroline profissional, a Uhum, Paty conseguiu me ajudar a moldá-la de uma forma com que ela ficasse maior, essa ideia, né? uhum, Então é muito, eu acho muito legal isso, que a gente conversou muito sobre isso nos nossos encontros, né? De que para mulheres é muito difícil você ter essa autoestima, assim, saber que você é uma boa profissional, saber qual é o seu lugar no mercado. Então, isso me ajudou muito, e me ajudou ainda mais conseguir me posicionar da forma correta que precisava ser, porque, como eu disse, eu não tinha experiência nenhuma em uhum. fazer entrevistas. Então, acho que foram os dois pontos, assim, que me ajudaram demais, né? Que tudo gira em torno de comunicação. Então, Exato. a Paty me ajudou a me comunicar ainda mais, ainda melhor Uhum. do que eu já fazia, que acho que foi bem legal isso. Exato, muito bom. E o LinkedIn, né, é exatamente o que você trouxe. É uma rede social que te ajuda. Então, o próprio LinkedIn já traz ali um termômetro de como você tá. Foi uma coisa que a gente trabalhou Sim, muito, a questão dos teus indicadores, né? Então, o sim, LinkedIn quer que você faça negócios, que você tenha aí resultado e alcance seus objetivos ali dentro, mas tem que saber usar. Então, eu falo que a autonomia é um valor importante para mim e passo isso para as minhas clientes também. Então, você já sabe o caminho das pedras, né? Então, você pode me contratar para outra coisa, não vai me contratar mais para te posicionar, né? Então, tem ali os exato. indicadores, tem o seu termômetro, tem tudo que você pode olhar dentro do teu perfil para dizer se está no caminho certo do que você deseja alcançar ou não, né? Se precisa ali fazer algum ajuste. Então, agora, você com todas as ferramentas, foi bem aquilo, né? Agora ninguém me segura. Agora eu sei o que Exato. fazer. E ao longo do É. processo, Carol, a gente teve a oportunidade também de trabalhar essa preparação para entrevistas, né? E foi ali bem específico. Então, eu faço uma orientação mais generalista, quando eu não tenho oportunidade de ter um processo de seleção durante a nossa mentoria, o que raramente acontece. Normalmente tem ali durante o nosso contrato mesmo. E foi o que aconteceu com você, né? Você teve a oportunidade de participar de processos e a gente foi ali trabalhando juntas nessa preparação. Então, conta um pouco agora, Sim. já te posicionou, trabalhou o perfil, currículo, e aí foi para o mercado, né? Então, conta como que foi para você essa preparação também, Carol. Foi muito boa, porque realmente, assim, eu tive muito norte com você de novo. Putz, eu era extremamente novata aí nessa questão de fazer entrevistas, então tinha muita coisa. Eu sou uma pessoa muito sincera. Então, eu Uhum, sou aquele tipo de pessoa que às vezes eu preciso filtrar o que eu tô pensando, porque às vezes bate, eu pensei e falei. E esse meu lado muito sincero, assim, muito transparente, eu estava passando demais ali quando eu fui aplicar para uma vaga. Às vezes aparece muito, pelo menos aqui, aparece muito aqui aquelas mensagens do por que você quer trabalhar aqui? uhum, Né? O que você acha que você vai agregar aqui? Isso antes da fase inicial ali, de eu fazer uma entrevista ou não. Então, eu conversava muito com a Paty, eu falava, ó, tá pedindo isso, eu pensei em escrever isso. Ela, não, calma. Vai por esse lado, vai, não, se ele perguntar tal coisa, fala assim, fala assado. Então, assim, foi bem direcionador mesmo, de eu aprender de fato a filtrar o que eu precisava falar, uhum, como eu deveria falar isso, né? Porque a entrevista é uma venda ali que você faz de si mesmo a todo momento. uhum, Isso eu não tinha dimensão também, que a todo uhum, momento eu estava me vendendo. Então, eu uhum, precisava a todo momento só trazer os meus pontos fortes para me tornar atrativa ali para a empresa pensar, putz, ó, pode ser que demete ali, tem alguma coisa nela que eu estou gostando que vai agregar no para o que para o que eu preciso, o que eu estou procurando. Então foi muito legal assim que durante todo esse processo, até mesmo nos momentos das entrevistas, a Paty foi me dando muita dica de como falar, o que falar, em que momento perguntar. Quais tipos de questionamentos eu deveria fazer? Porque eu achava que não uhum, precisava fazer, mas não, você tem que fazer para a empresa uhum, ver que você está interessada na empresa também. E qual é o tipo de questionamento que você tem que fazer perguntas inteligentes, né? uhum, Que demonstre ao mesmo tempo que você estudou sobre a empresa, que você realmente sabe o que você está falando, além de todo o background profissional que você tem ali, obviamente, toda a parte técnica, mas também tem que ter a parte ali de dar match mesmo com a empresa, né? Você tem que uhum, dar match com a empresa, tem que
tem que dar o fit ali com a cultura da empresa e tal. Então, a Paty me ajudou muito nisso, no tipo de questionamento que eu deveria perguntar, como eu deveria fazer essas perguntas, em que momento também eu deveria perguntar. Então, me Aham. ajudou muito, muito, muito. Exato. E esse momento de entrevista é uma sustentação de tudo que foi construído antes, né? Então tá ali com o Isso. perfil do LinkedIn maravilhoso, tá ótimo, perfeitão, mas é importante sustentar tudo isso na entrevista, né? Exato. Sustentar e ir além. Então, se preparar para cada entrevista ali de forma específica é muito importante. Não é tudo igual, né? Não é a mesma regra, a mesma preparação para todas as entrevistas, então tem ali alguns pontos específicos para ajudar a preparar e mais alinhada, né? E isso era uma coisa que para mim foi muita novidade também, que eu lembro muito bem eu fazendo essa pergunta, Paty, mas eu tenho que ajustar o meu currículo a toda vaga? Você, sim, eu lembro exatamente, você falou assim, sim e não. Depende, aí a gente está montando o seu currículo aqui para que ele fique de uma forma geral, atrativo e que tenha ali de uma forma geral o que você precisa. Só que Uhum, determinadas vagas, como por exemplo o que eu faço, né? Eu sou analista de compliance. Então, o que eu faço é muito amplo, né? uhum, O ser analista de compliance é muito amplo, né? Só que para determinada vaga, tinha uma coisa ou outra que eu já tinha passado em algum momento na minha carreira, não atuava naquele momento, e no meu currículo ali no meu LinkedIn, estava muito mais do que eu estava atuando naquele momento. A gente pincelou muito rapidamente algumas coisas que eu já tinha passado sobre, ou não tinha me aprofundado, ou não fazia mais. uhum, Então, tinha algumas vagas que eu precisava, sim, pegar o meu currículo, dar uma revisada e focar um pouquinho mais em alguns assuntos que eles já estavam pedindo, não é? E eram coisas que eu sabia o que era, só que naquele momento da minha vida profissional eu não fazia mais, não era o foco, mas não quer dizer que eu menti no currículo. Eu lembro que a gente falou muito sobre exato. isso. Eu tenho que Uhum, colocar exatamente o que eu sei. exato. Então, e eu sempre fui muito com essa verdade, ó, já trabalhei, eu fiz isso e isso, o que você tá me pedindo, eu sei o que é, mas nunca atuei. Então, Uhum, isso é muito legal também, eu conversei muito com a Paty de como falar o que eu uhum. nunca fiz, mas demonstrar que eu sabia do que a pessoa estava falando, muito embora eu Isso. nunca tenha executado ali aquela ação. Exato, exato, exatamente. E como a gente coloca o currículo lá dentro do LinkedIn também, né, para os recrutadores, tem um perfil ali de recrutador conseguirem acessar, é importante ter um currículo mais generalista. E quando tem oportunidade de mandar diretamente um currículo para aquela determinada vaga, aí faz esses ajustes, Sim, né, para poder dar mais visibilidade porque aquela vaga está pedindo, né? Então, é exato. muito essa visão de recrutador, né? Eu preciso contar o que o Uhum. recrutador quer ver sobre mim, não contar a minha história aqui, porque eu acho que isso é o mais importante. Então, tem toda essa Exato. estratégia por trás também, né? Que legal, Sim. Carol. Eu acho super divertido quando eu faço essas conversas, que vocês trazem um momento ali muito específico de uma fala que eu É, tive, que eu nem lembro que eu falei, mas que ficou gravado, né? Ficou marcado. sim, Isso é muito legal. exato. É, E aí fizemos toda essa jornada, toda essa preparação de trabalho. E aí, me conta agora, Carol, o que você conquistou, né, de mais importante, a cereja do bolo, né? Você veio ali atrás de aprender a trabalhar no currículo, trabalhar no LinkedIn, de se posicionar. E aí, como consequência de toda essa jornada, acho que quando a gravação for ao ar, já vai ter novidades por aí. Mas é. você agora tem uma novidade, né? Tenho. Mas indo para sua pergunta inicial, eu acho que confiança. Eu Uhum. achava que eu confiava muito no meu taco até eu fazer a primeira entrevista. E as Aham. entrevistas que eu estava fazendo eram todas em inglês. Então, assim, além de tudo, né, de todo esse obstáculo que eu tive de aprender a me vender do jeito certo, eu também tinha um obstáculo com a língua, porque por mais que eu Uhum, tivesse familiaridade, soubesse falar, era um inglês técnico, né? O que eu faço, né, a minha área de atuação ali é muito técnica. Então, eu também tive muito essa dificuldade, porque eu estava passando por toda essa transição de aprender a me vender e eu tinha que fazer isso em inglês também. uhum,
Então, eu acho que o principal, assim, que eu adquiri com tudo isso foi confiança. A gente fez muitos testes de perfil, né, para traçar o meu perfil. A Paty trabalhou muito comigo ali, quais eram os meus pontos fortes, a identificar quando ali o meu esquivo tava falando um pouquinho mais alto, que é, ó, ele tá falando alto, pega esse ponto muito forte que você tem aqui e passa por cima dele, não deixa ele se aproveitar aqui da situação, para você não ficar insegura. Então, eu acho que o principal, assim, pra mim, de tudo, foi a confiança de, tipo assim, eu já sabia que eu era boa, mas eu ia, tenho certeza. Era mais legal. Exato, exatamente. E é muito legal quando vocês fazem o processo, né, e voltam falando, ó, me saí muito bem. Sei que eu Sim, me saí bem, né? E isso não acontece em sim, todos os processos. Alguns, né, eu até falo, acho que eu pequei aqui, poderia ter sido melhor. Mas quando vocês saem no sim, processo falando, dei o meu melhor, estava preparada, falei tudo que eu podia ali, tô satisfeita com a minha performance sim, ali, né? Isso é muito legal. Então sustenta muito essa confiança e é toda uma construção. Né? Então, te dá as exato, ferramentas para você poder estar confiante no processo, enfim, independente da etapa. E exato. começar aí os desafios também com toda essa confiança, né? Que tem muito Sim, aprendizado e muita contribuição pela frente. Muito bom, exato. Carol. E agora, para quem tá ouvindo, vendo aqui, né, o seu case, que mensagem você gostaria de deixar? Ou aquela pessoa que está na dúvida, não sei se eu falo com a Patrícia, se eu invisto numa mentoria, se falo com ela para entender melhor, que dica você daria, que mensagem você daria para essa pessoa que está na dúvida, se vale a pena ou não fazer uma Eu, mentoria de carreira? ó, eu falei pra Paty que eu já indiquei ela pra todas as minhas amigas, então eu vou continuar indicando ela sempre, porque a Paty é ótima, a Paty é muito acolhedora, a Paty é extremamente simpática, assim, tinha muitos momentos que ela via que eu tava com muita dificuldade, porque é muita coisa nova, ela tinha uma Uhum. paciência de Jó, porque é difícil, gente, é muito difícil, Sim. foi muito difícil. Aham. E, então, assim, a minha dica é eu acho que tem momentos na vida. Eu sou super aquela pessoa que eu faço as coisas sozinha. É muito difícil eu procurar ajuda. Uhum. Mas acho que tem momentos na vida que a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda. E essa ajuda vai vai fazer com que nós consigamos alcançar caminhos ainda mais longos, coisas ainda maiores, né? Uhum. E foi o caso aqui quando eu fui procurar a ajuda da Paty. Eu não achava que eu precisava dessa ajuda até de fato encontrar a Paty. Uhum. Aí eu via que eu realmente não sabia o que eu estava fazendo. O meu currículo estava o ó do Borogodó. Eu não sabia mexer no LinkedIn. Então, a minha dica, assim, de ouro eu sei que muita coisa a gente pode fazer sozinho, mas quando você procura ajuda, acha um bom profissional, assim como é a Paty, você vai para lugares muito maiores e, assim, o case hoje de sucesso é que eu realmente consegui me realocar aqui no mercado de trabalho Uhum. português. E muito assim disso eu devo à ajuda da Paty. Foi muito, assim, realmente foi um divisor de águas ali para mim, para eu conseguir entender, para eu conseguir me posicionar. Então, se você tá na dúvida, a minha recomendação é sim, procure a Paty, ela vai te ajudar muito. Mas, vai depender muito do momento que você tá, obviamente, ali do Uhum. que você precisa de fato, mas como o meu tava muito crua, então, eu realmente não via saída a não ser não procurar ajuda, e ainda bem que eu procurei a Paty, que assim, o meu processo ele foi um pouquinho mais longo do que deveria ser. Eu acho que o Uhum. mercado de trabalho aqui é um pouquinho diferente do mercado de trabalho brasileiro, Sim. mas ele aconteceu, o meu sim veio, e veio numa hora assim a entrevista que eu. As entrevistas, né? O processo que eu fiz do começo ao fim, extremamente segura, que eu relembrei tudo que a Paty falou, eu sentei, revisei currículo, fui, falei, foi o que eu passei, né? Foi o momento que eu tive o meu sim. Uhum. Então, assim, se você tá na dúvida, pensa nisso que eu tô falando. Tem coisas que a gente não consegue fazer 100% sozinho, a gente precisa de ajuda para conseguir ir além daquilo que a gente já tá. Uhum. Então, contratem a Paty, Paty maravilhosa. Ah, Carol, você é uma querida. Eu amei trabalhar com você. Fico feliz pelas suas palavras, né? Por tudo que você leva para a sua jornada, por tudo que você Sim, leva para a tua vida pessoal também, e profissional, né? Porque independente do crachá, somos a mesma pessoa. Então, exato, tenho certeza que muito aprendizado você leva para a vida pessoal também. Fico muito feliz pelas com suas certeza. palavras. E se Tá alguém bom. quiser conversar um pouquinho mais com você, como que as pessoas te encontram lá no LinkedIn? Você É tá. está Caroline de Oliveira Carneiro, se eu não me engano, Isso. o meu LinkedIn. Acho que tá assim. Isso.
De repente as pessoas querem mandar uma mensagem, perguntar, é verdade essa história aí da Patrícia? Ela é mentora mesmo? É inteligência artificial, não é? Não, Então fica aí gente, o contato para é falar com muita vocês. verdade. Eu sou de verdade também, então. Isso. Carol, muito obrigada mais uma vez, muito feliz dos teus resultados, de tudo que você aprendeu e leva contigo. Desejo muito sucesso na sua jornada, é só o começo aí pelos ares europeus, muito mais por vir, tá bom? E vou estar daqui sempre torcendo por você, vibrando por você e celebrando contigo as suas conquistas, tá bom? Obrigada pela Obrigada, confiança e pela Paty. parceria, Carol. Eu que agradeço todo esse tempo por tudo, por toda a ajuda, pela paciência, por tudo. Um prazer enorme. Tudo de bom para Você você, viu? você Um também, beijo, Paty. Carol. Beijo, Tchau, tchau. tchau.